Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, parece simples, mas que traz lições super poderosas sobre algo que todo mundo enfrenta: a mudança. Vamos parar para pensar um pouquinho. Quando acontece algo totalmente inesperado, sabe, na vida profissional ou pessoal, qual a primeira reação que surge? É medo? É aquela negação? Ou é a vontade de agir logo? É exatamente essa a questão que a gente vai desvendar aqui. Então, para a gente começar, a análise parte de um cenário que muita gente conhece bem: uma reunião de antigos colegas de escola lá em Chicago. Sabe aquele momento de reencontrar a turma, colocar o papo em dia? E o interessante é que, mesmo cada um tendo seguido um caminho completamente diferente, eles chegam numa conclusão em comum. Nossa, como é difícil lidar com as reviravoltas da vida. O papo é o mesmo: medo, aquela sensação de estar perdido, a confissão de não saber muito bem o que fazer. É uma situação bem familiar, né? E olha só essa frase do Nathan. Ela resume o problema de uma forma perfeita. A verdade é que existe uma resistência natural dentro da gente. A gente se apega à zona de conforto, ao que já conhece, mesmo quando tudo ao redor já mudou. É um sentimento, bem, muito humano. É aí que a conversa muda. Um dos amigos, o Michael, resolve contar uma história que, segundo ele, mudou completamente a forma como ele via as coisas. É uma parábola bem simples sobre 4 personagenzinhos num labirinto e que funciona como um espelho para a gente entender nossas próprias reações. Mas antes de apresentar os personagens, a gente precisa entender 2 coisas essenciais. Primeiro, o queijo. Não é queijo de verdade, claro. É uma metáfora para aquilo que a gente quer na vida, sabe? Pode ser um bom emprego, um relacionamento, dinheiro. E o labirinto? Bom, o labirinto é onde a gente procura por esse queijo. A nossa empresa, a nossa cidade, os nossos círculos sociais. Ok, vamos aos protagonistas. De um lado temos 2 ratinhos, o Sniff e o Scurry. Pensa neles como seres simples, puro instinto. Eles não ficam pensando demais, eles simplesmente agem. Do outro lado temos 2 duendes, o Hem e o Hall. Eles são como se fôssemos nós, em miniatura. Cérebros complexos, cheios de crenças, de medos, o que muitas vezes faz com que eles fiquem paralisados analisando tudo sem parar. E no começo da história, tudo são flores para todo mundo. Eles encontram o tal posto C de queijo, um lugar com queijo para dar e vender. A vida vira uma maravilha, previsível, confortável, segura. Eles criam uma rotina e, claro, começam a achar que aquela felicidade toda ia durar para sempre. Só que a gente sabe que estabilidade para sempre é coisa rara, né? E é agora que a gente chega no ponto de virada da história, a crise. O momento que vai forçar cada um deles a mostrar quem realmente é. Essa fala do Emin aqui, ela é a cara daquela arrogância que vem com o conforto. Eles se sentiam tão, mas tão seguros que nem perceberam os pequenos sinais de que as coisas já não estavam mais as mesmas. Para eles, o queijo era eterno, ponto final. E aí vem o choque. De um dia para o outro, eles chegam lá e. Cadê o queijo? O posto C está completamente vazio. Imagina só. A base de toda a segurança, da felicidade, da rotina deles, simplesmente sumiu. E é aqui que surge a famosa pergunta que dá nome à história. A primeira reação do Ham não é agir, é indignação, é procurar um culpado, é negação pura. Ele se coloca no papel de vítima, sabe? Totalmente incapaz de aceitar a realidade. Ele é, basicamente, a voz da resistência à mudança. E aqui a gente vê a grande divisão. É impressionante. Os ratos, Sniff e Scary, eles não perdem tempo. Aceitam a realidade na hora. Para eles é simples. Acabou o queijo aqui, então bora procurar em outro lugar. E partem para a ação. Já o Ham e o Hal, eles ficam presos. Presos na reclamação, na frustração e naquela esperança vazia de que, magicamente, o queijo vai voltar a aparecer. Então, enquanto o Rem fica lá, paralisado na sua negação, o amigo dele, o Ró, começa a trilhar um caminho diferente, uma jornada de transformação. É essa parte da história que, no fundo, representa o processo de adaptação que todos nós passamos. O Hal finalmente se dá conta de que ficar esperando não ia adiantar nada. O queijo não ia voltar. E mesmo morrendo de medo do que ele poderia encontrar no labirinto, o medo de ficar sem queijo para sempre se tornou ainda maior. E é aí que ele toma a decisão difícil pra caramba de deixar aquele lugar conhecido pra trás e encarar o labirinto sozinho. E essa é a primeira grande sacada que o Hall tem. Ele escreve isso na parede do labirinto. E essa pergunta vira a bússola dele. É uma ferramenta muito poderosa que ajuda a separar o medo que a gente imagina da realidade. E é isso que dá a ele a força para dar o primeiro passo.
Claro que a jornada não é um passeio no parque. Ele se perde, encontra um monte de corredores vazios, se sente fraco. Mas aí ele percebe uma coisa fundamental. Só o fato de estar se movendo, de estar tentando fazer alguma coisa, já é infinitamente melhor do que ficar lá parado só esperando. E essa frase é genial, porque ela mostra a virada de chave na cabeça do Hall. Quando ele encara os medos de frente, em vez de fugir, ele sente uma liberdade, um poder que não sentia antes. Ele percebe que o monstro que ele criou na cabeça dele era muito maior do que a realidade. E aos pouquinhos, o esforço dele começa a dar resultado. Ele começa a achar pedacinhos de queijos novos, diferentes do antigo, mas muito bons. E isso dá para ele não só força física, mas, mais importante ainda, confiança. A confiança de que está no caminho certo. A mudança que antes era uma ameaça, agora começa a parecer uma oportunidade. E no fim, toda essa jornada do Hal se resume a algumas lições bem práticas, que qualquer um pode usar na vida. E depois de toda essa jornada de autoconhecimento, o Hal finalmente encontra o posto N de queijo. E lá, nossa, ele encontra um estoque de queijo ainda maior e mais variado que o antigo. E quem já estava lá se deliciando? Claro, os ratos Sniff e Scurry, que agiram rápido desde o começo. A recompensa pela adaptação do Hal tinha chegado. O legal é que o Hal foi deixando um manual de instruções na parede. Um resumo de tudo que ele aprendeu. E as lições são bem diretas, olha só, a mudança vai acontecer. Então é melhor já esperar por ela. Tem que ficar de olho nos sinais, sabe? Como os ratos que cheiravam o queijo para ver se estava ficando velho. E se adaptar rápido, porque quanto mais tempo se fica lamentando o queijo velho, mais se demora para achar um novo. O lance é se mover junto com a mudança e, quem sabe, até curtir o processo como uma aventura. E essa talvez seja a lição mais forte de todas. A história deixa muito claro que, no fim das contas, o que nos paralisa não é a mudança lá fora. São as nossas próprias crenças, os nossos medos, é a nossa resistência interna que o IME representa tão bem. A mudança de verdade, como a que o Hal viveu, sempre começa de dentro para fora. E a história termina nos deixando com essa reflexão. Qual é o velho queijo ao qual as pessoas se apegam? Que tipo de comportamento, de crença ou até de situação precisa ficar para trás para que se possa encontrar um novo queijo? A resposta, claro, é diferente para cada um, na sua própria jornada pelo labirinto da vida.